Meu irmão engravidou minha noiva e minha família me abandonou. 5 anos atrás, um mês antes do meu casamento, aos 30 anos, descobri que minha noiva estava tendo um caso com meu irmão. O único motivo para me contarem era que ela estava grávida e queria ficar com o bebê. Minha ex-noiva Karen, de 30 anos, e meu irmão Chris, de 33 anos, aparentemente estavam dormindo juntos desde que Karen e eu ficamos noivos. Karen e eu estávamos juntos desde o ensino médio e durante a faculdade, então o noivado era o próximo passo. No entanto, depois que ficamos noivos, ela decidiu me trair com meu irmão. O motivo foi que alguns dias após o noivado, meu irmão confessou seus sentimentos por ela, pois sentiu que precisava contar antes que ela se casasse. Depois disso, ela percebeu que também tinha sentimentos por ele. Aparentemente, eles flertavam pelas minhas costas em eventos familiares, mas ela não tinha certeza sobre ele, por isso ficou comigo. Descobri tudo isso há 5 anos, alguns meses antes do meu casamento, quando os dois se sentaram comigo e meus pais e disseram que planejavam ficar juntos e que ela não podia mais se casar comigo pois estava apaixonada por Chris e eles teriam um bebê. Fiquei muito chateado e quase não acreditei, dizendo a Karen que queria que ela voltasse para casa comigo e terminasse o relacionamento com Chris, mas minha mãe deixou claro que nada disso aconteceria, que Chris e Karen ficariam juntos e eu teria que aceitar pois era a decisão deles. Nem acreditei que minha mãe estava apoiando isso. Meu pai parecia envergonhado e tentou me confortar, mas minha mãe a apoiava abertamente e até disse que se eu tivesse algum problema deveria guardá-lo para mim pois Karen estava grávida e eu não tinha o direito de incomodá-la em tal condição. Minha mãe estava louca para ter um neto na família, então não se importava com o que eu estava passando e brigou comigo para justificar o que estava acontecendo. Após o confronto naquele dia, Karen foi morar com a minha família porque seus pais não queriam mais falar com ela depois que ela contou a verdade. Obviamente tivemos que cancelar o casamento e meus pais cobriram os custos, então não precisei me preocupar com isso. No entanto, fui excluído da família porque me recusei a falar com eles e nos últimos 5 anos não tivemos nenhum contato. A única pessoa que tentou entrar em contato comigo foi meu pai, mas eu não quis falar com ele, então houve silêncio total da parte deles depois que cortei relações. Levei muito tempo para superar o que aconteceu porque Karen e eu estávamos juntos há muito tempo e eu a amava de verdade. Precisei de muita terapia para superar e mesmo agora não diria que superei completamente, mas estou lidando com isso. O resto da família manteve contato comigo e descobri por eles que ela teve um filho com meu irmão e um mês após o nascimento um teste de paternidade confirmou que era filho do meu irmão e não meu, então não houve necessidade de me contatar depois disso. Eles acabaram se casando e estão juntos há 5 anos. Presumi que tudo estava indo bem para eles, mas há cerca de uma semana, minha mãe me ligou do nada e me pegou de surpresa porque ela era a que mais apoiava Karen e Chris, de forma quase doentia. Por curiosidade decidi ligar de volta depois que ela me enviou um e-mail dizendo que precisava falar comigo urgentemente. Quando liguei ela me deu notícias muito ruins. Fiquei sabendo que meu irmão sofreu um acidente grave. Foi um caso de atropelamento e embriaguez, infelizmente devido ao impacto ele entrou em coma e não se sabe quanto tempo levará para se recuperar. Isso aconteceu na semana passada e apenas 3 dias depois que os médicos disseram que as coisas estavam críticas minha mãe decidiu me ligar e me informar sobre isso. No começo pensei que ela me pediria para visitá-lo e estar presente para a família, o que eu estaria disposto a fazer porque apesar de tudo acho que isso é algo muito sério e seria uma expectativa razoável para mim. Não quero virar as costas para alguém que está em uma condição tão terrível. Mas então minha mãe mudou de direção e disse que queria que eu estivesse presente para Karen e meu sobrinho. Nem entendi o que isso significava e então ela me disse que agora esperava que eu assumisse o lugar do meu irmão e estivesse lá por eles. Quando pedi que ela elaborasse, minha mãe disse que como Chris basicamente não estava mais presente eu deveria estar lá para Karen e seu filho em todos os sentidos. Ela não quis dizer apenas financeiramente, mas esperava que eu me mudasse para morar com eles e cuidasse deles. Ela disse que os teria acolhido, mas estava envelhecendo e seria muito trabalhoso cuidar de todos. Por isso me ligou para me avisar e esperava que eu tomasse uma decisão naquela ligação. Obviamente perdi a paciência pois ela não falou comigo por 5 anos e agora esperava que eu fizesse algo tão grande. Entendo que Karen e seu filho estão sozinhos agora e precisam de alguém, mas esse alguém deveria ser da família deles e não eu. Alguém que ela traiu e nem se deu ao trabalho de pedir desculpas. Obviamente disse à minha mãe que não faria isso e que ela era tola por esperar que eu dissesse sim. Ela começou a discutir comigo ao telefone e eu não tinha tempo a perder. Já estava irritado e não queria piorar meu humor falando com ela, então desliguei e a bloqueei novamente. Tentei seguir meu dia normalmente depois disso, mas não conseguia parar de pensar no que Chris e Karen estavam passando e me senti mal por eles. Mas obviamente não faria o que minha mãe pediu e tomaria o lugar do meu irmão na família deles porque isso era estranho. Ele ainda estava vivo, apenas em coma, e ela estava agindo como se ele tivesse morrido. Estava me sentindo incomodado com toda a situação, então mais tarde naquele dia decidi ligar para o meu pai porque pensei que ele seria mais razoável do que minha mãe. Foi muito estranho falar com ele depois de 5 anos sem contato, mas depois de algumas conversas fiadas perguntei como Chris estava e ele me disse que as coisas não estavam muito boas. Contei a ele sobre a conversa que tive com minha mãe mais cedo e esperava que ele tivesse alguma visão sensata, mas ele também disse que minha mãe estava certa em esperar isso de mim. Fiquei surpreso porque meu pai geralmente era o mais equilibrado dos meus pais e agora até ele estava dizendo coisas estranhas. Quando perguntei se ele realmente queria dizer isso, ele confirmou e disse que Karen e eu tínhamos uma história e que eu ainda fazia parte da família independentemente do nosso relacionamento nos últimos 5 anos. E no fim sou da família e se eles podem contar com alguém deveria ser eu.
Na última semana evitei falar com qualquer pessoa da minha família, até mesmo outros parentes, com medo de que alguém tocasse no assunto e eu fosse forçado a explicar minhas decisões. Também me sinto um pouco mal por não ajudar minha família, pois sei que eles precisam de mim. Se não financeiramente, pelo menos emocionalmente. Sinceramente, não tenho ideia do que fazer. Sei que o pedido da minha mãe é estranho e irracional, mas ao mesmo tempo, me sinto mal por rejeitá-lo completamente. Nem fui ao hospital ver meu irmão porque me sinto estranho com toda essa situação. Também não falei com meus amigos sobre isso, pois é algo muito pessoal. Eles sabem como as coisas ficaram entre mim e minha família desde que meu casamento foi cancelado. Mas isso é algo ainda mais estranho. É por isso que estou postando aqui no Reddit. Porque preciso de opiniões objetivas sobre o que devo fazer, sejam meus amigos ou familiares. Todos terão algum tipo de opinião tendenciosa. Preciso de conselhos, pois acho que vou enlouquecer se não encontrar uma solução aceitável para tudo isso logo. Sinceramente, sinto que estou voltando àquela fase da minha vida em que pensava constantemente em Karen e Chris logo depois que descobri que ela estava me traindo. Foi uma época muito difícil e não quero voltar para lá, pois me custou muito superar. Então, por favor, o que quer que alguém tenha a dizer, não importa o quão dura seja a opinião, me diga para que eu possa pelo menos me distrair. Atualização. Ei pessoal, decidi não visitar minha família por enquanto. É demais para mim agora. Nem percebi o quanto minha ansiedade piorou na última semana por causa das coisas que meus pais me disseram, mas voltei a tomar meus remédios para ansiedade e estou tentando lidar com tudo. Muitas pessoas me deram amor e apoio nos comentários do meu post original e até me procuraram em particular para me dizer que estão lá por mim e que não estou sozinho, pelo que sou extremamente grato. Muito obrigado a todos pelo apoio. Falei com alguns amigos próximos e confidenciei sobre o que está acontecendo porque não acho que posso lidar com tudo isso sozinho. Eles me disseram que posso falar com eles sempre que precisar para desabafar e que minha decisão de não ir encontrar minha família agora é a correta, pois é a melhor decisão que posso tomar para mim mesmo neste momento e preciso me colocar em primeiro lugar. Não importa o que os outros estejam passando, até agora Cris e minha família sempre se colocaram em primeiro lugar, então eu também deveria fazer o mesmo. A verdade é que não acho que preciso estar lá para eles emocionalmente, eles se têm e podem lidar com isso sozinhos. Fui eu quem não teve absolutamente ninguém da minha família para me apoiar depois que o casamento foi cancelado e descobri que fui traído. Meus próprios pais se voltaram contra mim e escolheram meu irmão, mesmo ele estando errado e sendo quem deveria ter sido excluído da família. Mas isso é passado e estou tentando superar. Não conseguirei fazer isso se voltar para eles. Então bloqueei todos novamente e vou manter minha decisão de não ter contato com eles. Sinto muito pelo que aconteceu com meu irmão e espero que ele se recupere logo, porque independentemente do que ele fez, não posso desejar mal a ninguém. Espero que as coisas melhorem para eles, mas estou fora. Vou me concentrar na minha saúde mental agora e estou considerando voltar para a terapia por causa da forma como lidei com isso e como as coisas que meus pais disseram me afetaram. Acho que preciso falar com um profissional porque não acho que estou lidando com tudo isso tão bem quanto pensei e todos aqueles sentimentos antigos estão voltando à tona. Vou cuidar de mim agora. Atualização 2. Soube por alguns parentes que a condição do meu irmão ainda é crítica e não mostra sinais de melhora. Já se passaram quase 2 semanas e ele ainda está no hospital. As coisas estão muito ruins para a família e sinto muito por eles, mas não há muito que eu possa fazer. Todos que conhecem minha família foram ao hospital ver meu irmão pelo menos uma vez nas últimas 2 semanas e oferecer suas condolências pelo terrível acidente, exceto eu. Eu teria visitado meu irmão, mas soube por parentes que meus pais estão falando mal de mim para todos que os visitam, me fazendo parecer o vilão. Eles dizem que me pediram para visitá-los e estar presente para a família, mas eu me recusei e supostamente disse coisas como: isso é karma por terem me ferrado 5 anos atrás, e que meu irmão merecia isso. Para esclarecer, obviamente não disse nada disso. Alguns parentes me contataram para confirmar se isso era verdade porque não parecia algo que eu diria, já que geralmente sou uma pessoa legal com todos. Quando me perguntaram sobre isso, obviamente disse que não falei essas coisas e que meus pais estavam inventando para me fazer parecer uma pessoa terrível, provavelmente como uma reação contra mim ou simplesmente porque são esse tipo de pessoa. Fiquei muito decepcionado por eles estarem dizendo essas coisas sobre mim e inventando histórias para me retratar como um vilão, especialmente depois de já terem arruinado minha vida uma vez. Tenho sorte que meus parentes me perguntaram sobre isso, porque se tivessem acreditado nos meus pais, ninguém da família estaria falando comigo agora. Nos últimos 5 anos não falei com meus pais, mas o resto da minha família, minhas tias, tios e primos estiveram lá por mim. Eu realmente não queria perder isso e acho que meus pais não suportaram, então decidiram tentar estragar isso para mim também. Não entendo por que eles me odeiam tanto, nunca fiz nada para eles. Meu irmão e eu nunca fomos muito próximos e meus pais sempre tiveram um carinho especial por ele desde a infância, mas isso parece desnecessário e excessivo. Atualização 3. Oi. Postei uma atualização há 2 dias e hoje minha mãe decidiu entrar em contato comigo novamente. Eu os bloqueei em todos os lugares, então ela não teve opção a não ser me visitar para conversar comigo. Quando voltei do trabalho, ela já estava lá me esperando. Honestamente, eu nem queria falar com ela porque já estava exausto do trabalho. Quase decidi voltar para o carro, mas então ela me viu e tive que ir falar com ela. Não tinha intenção de deixá-la entrar em minha casa porque seria muito difícil me livrar dela, então decidi conversar com ela no jardim da frente, o que acabou sendo ruim para mim, pois ela começou a gritar comigo atraindo a atenção dos vizinhos. A conversa
conversa começou normalmente com ela puxando um papo casual que tive que responder educadamente, mas então não me contive e perguntei por que ela estava espalhando mentiras sobre mim para me fazer parecer o vilão. Disse a ela que não era justo, pois nunca desejei mal à minha família, mesmo depois de como me trataram, e que só queria seguir em frente com a minha vida, mas eles estavam dificultando isso. Eu estava guardando esses sentimentos por muito tempo, então quando a vi tudo saiu e não consegui me controlar. No final disse a ela que depois de tudo que aconteceu era muito difícil para mim considerá-los como família porque nunca me trataram como tal e fiquei muito decepcionado com o comportamento deles, então seja lá o que ela tinha para falar comigo. Poderia ser feito mais tarde porque eu tinha acabado de chegar do trabalho e não estava com vontade de brigar ou falar sobre nada emocionalmente desgastante. Ela estava me ouvindo com calma até aquele momento, mas quando eu disse que não queria falar com ela naquele momento, ela ficou muito brava e disse que estava ali para se desculpar pelas mesmas coisas que eu mencionei. Ela disse que ela e meu pai tinham refletido e estavam bastante irritados com a minha resposta inicial porque eu me recusei a ajudar a família e até mesmo visitar meu irmão enquanto ele estava no hospital. Mas então eles perceberam que não me trataram bem nos últimos 5 anos e que eu obviamente ainda estava muito chateado com isso, e era por isso que eu não o visitava. Ela tinha vindo para conversar comigo e tentar resolver as coisas entre nós porque sentia que neste momento a família deveria se unir, apenas por uma questão de estabilidade emocional. Mas depois que eu disse que não queria falar com ela, ela mudou de ideia e decidiu gritar comigo. Ela me disse que aparentemente eu deveria ser grato por ainda ter uma família porque depois da forma como reagi quando soube do acidente do meu irmão, ela pensou em me excluir e garantir que o resto dos meus parentes também parassem de falar comigo permanentemente. Não entendi o que ela estava falando, então ela explicou que acreditava que minha reação não tinha sido triste o suficiente quando soube do acidente do meu irmão. Eu nem sabia o que ela esperava que eu fizesse e ela disse que esperava que eu demonstrasse alguma emoção, mas eu apenas pareci muito indiferente na ligação. Obviamente, independentemente das nossas relações pessoais, uma notícia como essa me afetaria e realmente me afetou. Como mencionei antes, não desejo isso a ninguém, incluindo minha família, apesar dos nossos problemas. Fiquei muito chateado quando soube do acidente. Talvez isso não tenha transparecido na ligação porque ela não podia ver meu rosto, mas as razões dela eram completamente infundadas e ilógicas. Ela chegou a dizer que o fato de eu não ter estado presente para Karen e meu sobrinho e assumido o lugar do meu irmão mostrava o quão pouco eu me importava com a família. Ela estava inventando coisas novamente para justificar o comportamento deles e eu realmente acho que meus pais começaram a perder o juízo porque essas coisas são completamente estranhas e desnecessárias. Depois que ela começou a gritar comigo, perdi ainda mais o interesse em falar com ela e decidi entrar em casa e pedir que ela fosse embora. Depois de algum tempo destranquei a porta e entrei enquanto ela ainda gritava comigo. Ela tentou me seguir, mas fechei a porta na cara dela e disse para ir embora porque estava muito irritado e não queria mais interagir com ela. Ela discutiu comigo, mas eu disse que chamaria a polícia e foi aí que ela finalmente foi embora, não sem antes me xingar e dizer que eu enfrentaria as consequências disso em breve. Não sei o que isso significa e nem estou interessado em saber, só quero relaxar e seguir em frente com a minha vida. Atualização 4. Olá, já se passaram 26 dias desde o acidente e minha família finalmente teve boas notícias para compartilhar hoje. Obviamente não me contaram pessoalmente, fiquei sabendo por meus primos, mas a boa notícia é que meu irmão finalmente está mostrando alguns sinais de melhora. Ele não está mais em coma e está respondendo melhor, o que é um bom sinal. Realmente espero que ele se recupere e melhore a partir de agora porque o último mês foi muito estressante para todos na família, inclusive para mim, apesar de não fazer mais parte da família e ter sido excluído há muito tempo. Mas a forma como meus pais me perseguiram nos últimos 26 dias realmente me mostrou que eles estão desequilibrados e acho que estavam apenas descontando sua frustração em mim. Após minha última interação com minha mãe, sobre a qual falei na minha última atualização, não tive notícias dela por alguns dias, mas então meu pai me ligou para me repreender. Ele usou um número diferente do que costuma usar, então não percebi que era ele. E quando atendi, ele começou a gritar comigo quase imediatamente para que eu nem tivesse tempo de desligar quando percebesse quem era. Ele foi muito esperto tentando me pegar desprevenido para poder gritar comigo em vez de me ligar em um horário normal durante o dia. Ele decidiu me ligar às 5 da manhã sabendo que eu estaria dormindo e teria que acordar para atender com a mente ainda confusa. Alguns dias após minha conversa com minha mãe, meu pai me ligou às 5 da manhã e depois de quase 3 ligações finalmente atendi a quarta e ele imediatamente começou a gritar comigo sobre como eu era um filho ingrato e como ele desejava que eu nunca tivesse nascido. Ele disse que garantiria que o resto da família nunca mais falasse comigo porque eu era um ser humano terrível por não me dar ao trabalho de ver meu irmão no hospital enquanto ele estava sofrendo tanto e não estar presente para a família. Depois de reclamar por quase 5 minutos, ele desligou porque eu ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Quando terminei de processar, ele já tinha desligado o telefone e me bloqueado. Na hora não foi muito engraçado, mas agora acho engraçado porque meus pais estão tão desesperados para me fazer parecer um vilão e gritar comigo por coisas arbitrárias que estão dispostos a fazer coisas extremas por esses motivos. Já disse que acredito que eles estavam descontando sua frustração em mim, eles só precisavam de um bode expiatório e como sempre eu tive que ser o escolhido. Mas tudo bem porque meu pai não conseguiu virar o resto da família contra mim porque eles sabem que não estou errado e também sabem o que aconteceu há 5 anos. Agora que a condição do meu irmão está melhorando, espero que eles me deixem em paz e se concentrem nele.
Atualização 5. Olá, é estranho voltar aqui depois de quase 3 anos. Muita coisa aconteceu desde então e na maior parte para melhor. Moro na Alemanha, agora trabalho, há 1 ano e meio. E também comecei a namorar. Minha namorada e eu estamos juntos há 8 meses e tem sido maravilhoso. Nos últimos 3 anos não tive nenhum contato com minha família e, para ser sincero, isso também tem sido maravilhoso. Mantenho contato com meus parentes, aqueles que são legais comigo, o que é diferente. Meu irmão está completamente bem agora. Ele sobreviveu ao acidente e, embora tenha demorado muito para voltar ao normal, está bem agora. Karen me procurou depois que meu irmão começou a se recuperar para conversar e pedir desculpas por tudo o que aconteceu no passado, mas eu disse a ela que neste momento um pedido de desculpas não era necessário. Ela me procurou depois que todos souberam que eu estava me mudando para a Alemanha a trabalho e me visitou com um buquê para se desculpar em nome dela e do meu irmão. Meu irmão não pôde vir me ver porque estava muito envergonhado das coisas que aconteceram há 8 anos. Mas honestamente, nada disso importava mais, então eu disse a eles que os perdoava e que nem me importava mais. E essa parte era verdade. Eu realmente não me importava porque estava seguindo em frente com a minha vida para coisas melhores. Desde então estou aqui e meus pais não falam mais comigo e estou muito feliz com isso porque não permitiria que aquilo acontecesse novamente sob nenhuma circunstância. Finalmente estou feliz agora. Agora que vocês estão atualizados é melhor eu voltar para a minha vida. Muito obrigado às pessoas que me mostraram tanto amor e preocupação quando eu estava postando aqui e também continuaram perguntando sobre mim nos comentários mesmo depois que eu parei de postar. Próximo relato. Descobri que minha esposa estava tendo um caso com seu ex e a namorada dele, então contei tudo para todos no jantar em família. Eu estava casado com minha esposa há apenas 1 ano quando descobri sobre o caso. Antes de Sarah e eu nos casarmos éramos amigos de família e nossas famílias se conheciam. Na verdade, sua mãe era amiga muito próxima da minha mãe e de alguma forma esse relacionamento continuou conosco, seus filhos. Na adolescência tive uma queda por Sarah por um tempo, mas depois que ela se casou com seu marido anterior o que eu sentia por ela diminuiu e segui em frente com minha vida. Infelizmente 2 anos depois de casada ela se divorciou do marido por causa de sua infidelidade e foi aí que nos tornamos amigos próximos. Durante o tempo em que ela estava lidando com o divórcio eu estava lá para apoiá-la e no processo nos apaixonamos. Pedi que ela fosse minha namorada e segundo ela, eu não era nada parecido com seu ex-marido e ela desejava ter me conhecido antes de se casar com ele. Sinceramente, eu amava muito Sarah e logo depois que ela se divorciou pedi que ela fosse morar comigo já que a conhecia há anos e queria que vivêssemos juntos. Na época em que Sarah e eu começamos a namorar eu não estava em nenhum outro relacionamento e queria me estabelecer também. Estava cansado de ficar sozinho e assim que a convidei para morar comigo ela aceitou. Não namoramos por muito tempo, apenas 9 meses, e depois de 9 meses acordando ao lado dela todos os dias acreditei que era hora de oficializar as coisas. Tivemos um casamento pequeno, convidamos amigos e familiares e tudo foi ótimo. Casar com Sarah foi como um sonho tornado realidade e a tratei com muito amor. Por sua vez, Sarah cuidava de mim, limpava a casa e fazia todas as tarefas necessárias. Ela era tão doce e eu adorava chegar em casa do trabalho para ficar com ela. Mesmo depois de casados, continuamos com nosso encontro familiar quinzenal onde nossos pais e irmãos disponíveis se reuniam na casa dos meus pais ou dos pais dela e todos comíamos juntos como uma família. A vida era ótima para nós e mal tínhamos problemas, exceto quando eu esquecia de levar o lixo para fora. Depois que Sarah se divorciou de seu ex-marido ela me disse que não estava mais em contato com ele, especialmente porque eles terminaram em maus termos, e eu acreditei nela. Eu tinha visto quanto ela havia sido ferida por ele e sabia que era difícil para ela deixar alguém com quem havia namorado por 4 anos e casado por 3 anos. É por isso que tentei o máximo possível confortá-la e encorajá-la durante esse tempo. Não tínhamos filhos nem pensamos em ter um porque Sarah não queria filhos e preferia que tivéssemos um cachorro ou um pássaro quando ela estivesse pronta para ser mãe e eu estava de acordo com isso. Eu não gostava de crianças mesmo e estava tranquilo com a ideia de termos um animal de estimação em algum momento no futuro. Até nossos pais tentaram nos convencer dizendo todas as coisas bonitas sobre ter filhos e por que as crianças eram importantes, mas ainda assim não os deixamos nos influenciar. Agora que escrevo isso, sou grato por não ter deixado meus pais me convencerem porque provavelmente estaria criando filho de outro homem. Então, aconteceu que um dia Sarah e eu estávamos na sala assistindo a um filme juntos em uma sexta-feira à noite como sempre fazíamos, então percebi que não conseguia encontrar meu telefone. Não é que ele estivesse perdido. Eu tinha esse péssimo hábito de deixar meu telefone em um lugar que eu esqueceria. Primeiro procurei no sofá, em toda a sala, mas não consegui encontrá-lo e ela não se preocupou em me ajudar a procurá-lo porque não era a primeira ou segunda vez que isso acontecia naquela semana. A pior parte era que eu adoro deixar meu telefone no silencioso, então mesmo que eu ligasse para o número precisaria ir de cômodo em cômodo para ouvir a vibração. Depois de procurar por alguns minutos e já estar frustrado pedi o telefone de Sarah para poder ir pela casa e ouvir a vibração e ela me deu. Foi uma grande distração do filme que estávamos assistindo e como era uma série que estávamos ansiosos para ver ela estava tão absorta que nem percebeu quando saí. Verifiquei a cozinha, a lavanderia, o quarto e finalmente encontrei meu telefone no banheiro. Eu o deixei lá depois de usar o banheiro. Fiquei um pouco aliviado porque tinha uma reunião de trabalho em menos de 10 minutos e quando estava prestes a sair do nosso quarto uma notificação de bate-papo em grupo do WhatsApp apareceu na tela dela. Havia algo estranho com o nome do grupo e todos os emojis anexados a ele. Por curiosidade abri o
o bate-papo para ler as mensagens e à primeira vista soube o que estava acontecendo, mas me perguntei o que minha esposa estava fazendo em um grupo como aquele. Não foi até ler as mensagens que percebi que minha esposa estava secretamente tendo um caso pelas minhas costas e o mais doloroso era que ela estava me traindo com seu ex-marido e a namorada dele. Eles diziam todo tipo de coisas desagradáveis um para o outro no grupo e pelo que entendi, estavam tendo um relacionamento a três. Eles até tiveram um encontro naquela semana e já estavam fazendo planos para o próximo e todos os brinquedos que queriam usar para apimentar as coisas. Honestamente, fiquei em choque por quase um minuto e tentei entender o que acabará de ver. Era chocante pensar que nós dois tínhamos falado sobre o ex-marido dela naquele mesmo dia e ela o xingou e desejou todas as coisas ruins do mundo para ele. Eu sabia que teria que ler suas mensagens repetidamente para ter certeza de que não estava inventando coisas na minha cabeça, então tirei prints das mensagens que vi. Tirei prints da foto do ex-marido dela e de sua amante caso ela tentasse negar e enviei para meu próprio número no WhatsApp. Em seguida marquei as mensagens dela como não lidas e limpei todos os rastros que pude. Não consegui nem confrontá-la porque era muita coisa para assimilar naquela noite e não consegui dormir, minha cabeça quase explodiu. Na manhã seguinte ela notou que eu estava um pouco desanimado e frio com ela, mas acreditou que eu me animaria quando encontrássemos nossa família. Estávamos nos reunindo na casa dos pais dela no segundo sábado do mês. Quando chegamos lá tentei não estragar o momento feliz e esperei até a hora do almoço. Enquanto comíamos perguntei se ela tinha visto seu ex-marido recentemente e a pergunta surpreendeu a todos. Ela respondeu com um sorriso e negou tê-lo visto desde o divórcio. Minhas mãos já estavam tremendo naquele momento e seus pais notaram. Não consegui mais controlar minha raiva e gritei para ela explicar os prints que vi em seu telefone. Quando ela pegou meu telefone e leu as mensagens sua boca se abriu e ela começou a chorar imediatamente. Ao mesmo tempo enviei todos os prints para o nosso grupo de família e todos ficaram chocados. Não fui o único que ficou tão decepcionado. Seus pais estavam tão envergonhados e decepcionados que gritaram com ela para explicar o que eu estava falando. E ela não fez nada além de chorar. Depois de expô-la na frente dos seus pais e dos meus pais saí de casa e ela tentou me seguir, mas eu a deixei lá e ela não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte fiz as malas dela e as levei para a casa dos seus pais. Ela chegou em minha casa na semana seguinte e implorou que eu a perdoasse. Até criou uma pequena cena quando entrei no carro e saí, mas não me importei. Eventualmente nos divorciamos e ela tem sido infeliz desde então. Além disso, sua infidelidade afetou de alguma forma o relacionamento entre nossas famílias e minha mãe não é mais próxima da mãe dela como costumava ser. Já se passaram 4 anos e estou feliz por não ter deixado a infidelidade dela me impedir. Atualmente estou em um relacionamento com a mulher com quem pretendo me casar, mas estamos indo devagar. Quanto a Sarah, ela descobriu que seu ex-marido estava apenas a usando por prazer e ele nem se casou com a namorada. Ele as abandonou e desde então ela não teve nenhum relacionamento. Próximo relato. Ouvi minha noiva contando às amigas que meu dinheiro era a melhor coisa em mim, então a humilhei e ela destruiu minha casa. Agora estou levando-a ao tribunal e me certificarei de que ela não receba um centavo. Tenho 29 anos, um MBA e um cargo muito confortável na empresa do meu pai. Sei que isso me faz parecer um riquinho snob, mas me escutem. Enquanto eu crescia não estávamos bem financeiramente, lutamos muito e a família estava seriamente endividada. Eu era jovem na época, então não sei todos os detalhes, mas meu pai fez um empréstimo muito arriscado usando nossa casa como garantia, a única coisa de valor que tínhamos já que era a casa do meu bisavô. Esse empréstimo foi o que o ajudou a começar seu negócio e apesar de um começo difícil as coisas melhoraram muito. Não foi fácil na época, mas olhando para trás, sou muito grato por não ter nascido em berço de ouro porque acredito que isso me tornou mais pé no chão e me ajudou a valorizar o trabalho duro. Isso me inspirou a fazer um MBA pois queria agregar valor ao que meu pai construiu. Mesmo que a imagem de filho na empresa do pai me faça parecer um mimado sem talento, admito que sou até certo ponto, mas também sei que estou lá por mérito. Trabalhei duro e me esforcei para ajudar a empresa a crescer. Graças a isso minha família está bem financeiramente assim como eu. Por conta disso me tornei financeiramente responsável pois sei que nem sempre tivemos esse dinheiro e é uma grande bênção. Tenho sido muito cauteloso nos relacionamentos pois acredito que é preciso esforço para encontrar pessoas que não sejam superficiais. Com meu dinheiro acho ainda mais difícil saber quem está comigo por mim e não pela minha conta bancária. Em meus 20 e poucos anos quando as coisas estavam indo muito bem namorei bastante, a maioria não passou do primeiro encontro e posso contar nos dedos de uma mão as vezes que cheguei ao terceiro encontro. Há cerca de 2 anos e meio conheci alguém. Ela era linda, me encantei com seu sorriso e tive que ir falar com ela. Descobri que seu nome era Briana e que ela era enfermeira. Isso a tornou ainda mais atraente para mim pois é uma profissão que respeito muito. Pedi seu número ali mesmo e foi assim que tudo começou entre nós. Sempre fui cauteloso nos relacionamentos e quando começo um é com o objetivo de ir longe. Tento sempre ver se consigo enxergar minha futura esposa na pessoa antes de levar as coisas a sério. Acho que é por isso que tento garantir que meu dinheiro seja no máximo 25% do motivo de alguém estar comigo. Seria tolice presumir que ele não me torna mais atraente, mas não quero me envolver com ninguém que eu considere a principal razão para estar comigo. Honestamente, não vi nenhum comportamento interesseiro em Briana. Ela era inteligente, incrível de conversar, engraçada e tinha tudo o que eu procurava. Então, 2 anos e alguns meses depois de nos conhecermos pedi sua mão em casamento e ela aceitou. Briana é minha noiva e me fez extremamente feliz ao concordar em passar o resto da vida comigo.
Agora chego ao ponto principal, mas antes, houve um evento importante que me deixou um pouco desconfortável e vale a pena mencionar. Obviamente ela ficou sabendo da extensão das finanças da minha família à medida que nos aproximamos. Ela sabia que minha família não era pobre e que estávamos indo muito bem. Então, alguns meses após o pedido, mencionei a ideia de um acordo pré-nupcial. Honestamente, parecia uma conversa razoável, mas aparentemente ela não achou. Ela surtou comigo. Segundo ela, minha sugestão era ruim por dois motivos. Primeiro, parecia que eu não acreditava que nosso relacionamento fosse durar. Obviamente não é o caso, mas mesmo que eu me entregue 110% ao casamento, se um dia ela decidir que acabou, não posso fazer nada a respeito. O segundo motivo era que parecia que eu não confiava nela para não me roubar em caso de divórcio. Discutimos por 1 hora e fomos dormir brigados. Depois de passar a noite inteira pensando, decidi que o acordo não seria necessário. Sim, sei que fui muito tolo, mas a amo imensamente e escolhi deixar passar, pois não queria que o acordo fosse o motivo do nosso término. As coisas melhoraram logo depois disso. Agora chego ao ponto em que preciso de opiniões externas. Uma colega da minha noiva estava fazendo um churrasco e me convidou para ir com ela. Decidi que seria uma boa oportunidade para conhecer algumas pessoas com quem ela trabalhava, já que ela os mencionava com frequência. Quando cheguei lá, todos foram legais comigo e me diverti. Conheci várias enfermeiras que trabalhavam com ela na maioria dos turnos. Em certo momento estava do lado de fora conversando sobre esportes e ações com um homem enquanto ela fofocara com as amigas lá dentro, o que era normal. Precisei ir ao banheiro, então voltei para dentro da casa pela porta dos fundos. A porta dava para um corredor que terminava na sala de estar. Parado na porta não dava para ver ninguém sentado na sala, pelo menos não até virar a esquina. Foi enquanto me dirigia ao banheiro que ouvi a voz da minha noiva e de outras pessoas. Desde a primeira frase ficou claro que eu era o assunto da conversa. Começaram falando sobre como eu me visto bem, mas isso se transformou em quão caro me visto, e então meu dinheiro veio à tona. As garotas falavam sobre como ela tinha sorte de ter alguém com dinheiro. Muitas risadas, e então ouvi minha noiva dizer algo que me atingiu como um soco no estômago. Ele tem muito dinheiro e, honestamente, o dinheiro dele é a melhor coisa nele de longe. Mais risadas e ela ainda acrescentou. Ele pediu um acordo pré-nupcial. Eu disse: não é claro, tenho que poder tirar uma grana se as coisas derem errado. Mais risadas ainda. Naquele momento saí e voltei para fora da casa. Não precisava mais usar o banheiro. Mais tarde voltamos para casa e ela percebeu que algo estava errado, mas não contei até ela ir para a cama. Isso aconteceu há alguns dias e não sei o que fazer. Ela é uma ótima pessoa e a amo muito, mas estou lutando contra mim mesmo para decidir se devo deixar passar como uma bobagem de mulher ou se isso é motivo para cancelar tudo que planejamos para o casamento e expulsá-la de casa. Minha mente me diz para terminar, pois isso era exatamente o que eu não queria, alguém que valoriza demais meu dinheiro. Há poucos dias ela era a mulher perfeita para mim e odeio como tudo mudou tão rápido. Meu coração me diz para conversar, mas não consigo me decidir. Agradeço qualquer conselho. Edição. Vejo muitas pessoas dizendo que eu nunca deveria ter cedido no acordo pré-nupcial e terminado tudo ali mesmo. Muitos de vocês disseram de forma desnecessariamente dura, mas tenho couro duro. Se tivesse outra chance, talvez não fizesse as coisas diferente, mas concordo que daria o mesmo conselho que muitos estão me dando. Eu deveria ter me mantido firme no acordo pré-nupcial. Mesmo que decida ficar com ela, o comentário que ouvi me fez perceber a importância do acordo. Estou inclinado a concordar com o comentário de que devo simplesmente terminar as coisas agora em vez de arriscar com alguém que demonstrou que meu dinheiro é um interesse principal. A única coisa é que sinto que o melhor cenário seria conversar sobre o acordo pré-nupcial com ela novamente. Sei que isso me protegeria, mas não necessariamente a tornaria menos interessada no meu dinheiro. Mas não é natural que alguém aprecie quem tem uma boa quantia? Ainda vou ter a conversa sobre o acordo para ver o que ela vai dizer, mas estou pronto para terminar tudo se necessário. Amo muito a Brianna, então é mais fácil falar do que fazer deixá-la ir. Quero saber que dei uma chance ao relacionamento. Atualização. Aqui está a atualização que muitos esperavam sobre a história da minha noiva, que eu peguei contando às amigas que meu dinheiro era a melhor coisa em mim. As coisas chegaram ao fim e estou mais do que feliz com o resultado. A primeira coisa que precisei fazer foi conversar com Brianna novamente sobre o acordo pré-nupcial. Acho que foi cerca de uma semana depois de voltarmos do churrasco que pedi para ela se sentar para conversarmos. Disse a ela que precisávamos discutir a situação do acordo novamente e assim como da última vez ela explodiu. Acho que foi até pior da segunda vez. Ela continuou falando sobre como isso era apenas um sinal de que eu não confiava nela e que eu não estava torcendo para o relacionamento dar certo. Tentei mudar o foco para como era mais sobre proteger o trabalho duro do meu pai, já que possuo uma parte considerável de sua empresa, mas ela não aceitou. Ela continuou reclamando e eu realmente fiz o meu melhor para fazê-la entender meu ponto de vista, mas não estava funcionando. Perguntei a ela se casaria comigo se eu dissesse que o acordo era obrigatório. Ela não pareceu pensar muito antes de dizer que reconsideraria seriamente nosso futuro juntos. Acho que foi nesse momento que percebi que não iria convencê-la. Expliquei que após a primeira vez eu ia deixar o acordo de lado, então pedi para ela adivinhar por que eu estava trazendo o assunto à tona novamente. Compreensivelmente ela não tinha ideia, então disse que a ajudaria a descobrir. Pedi que ela se lembrasse de uma conversa que teve com suas colegas enfermeiras quando estávamos no churrasco da sua amiga. Ela apenas disse: conversamos sobre tantas coisas, não sei do que você está falando. Eu respondi: você não se lembra de rir e gargalhar com suas amigas enquanto dizia que meu dinheiro era a melhor coisa em mim? Você não se lembra de dizer a elas que não podia fazer um acordo pré-nupcial comigo porque não ganharia o prêmio máximo em caso de divórcio? Nesse ponto ficou claro que ela se lembrava do que eu estava falando porque começou a tremer e a agir de forma extremamente ansiosa. Eu esperava que ela confirmasse
ou negasse o que eu tinha dito, mas ela não disse nada. A incentivei a falar, mas ela apenas me olhava enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente. Não sei porquê, mas isso me fez rir, e acho que meu riso a fez começar a chorar. Ela começou a soluçar, tudo sem dizer nada sobre o que eu havia dito. Naquele momento comecei a ficar irritado por ela não ter nada a dizer. Eu queria uma reação dela, então avisei que o casamento não aconteceria mais. Ela caiu no chão e começou a murmurar algo como por favor, repetidamente entre lágrimas e fungadas. Me levantei, fui para o nosso quarto, tranquei a porta e fui para a cama. Na manhã seguinte ela estava me esperando e parecia que não tinha dormido a noite toda. Assim que me viu veio até mim e tentou ser carinhosa, mas eu a afastei. Ela começou a tentar explicar o contexto do que eu tinha ouvido. Afirmou que estava apenas tentando se encaixar no clima de fofoca e que não quis dizer as coisas que eu a ouvi dizer. Ela culpou suas amigas e colegas por serem mais influências. Afirmou que meu dinheiro nunca foi parte do motivo pelo qual se apaixonou por mim. Inicialmente acreditei que fosse verdade, mas sinto que ela começou a amar mais o dinheiro em algum momento. Ela disse que assinaria o acordo pré-nupcial e que não seria um problema para ela. Eu não tinha nada a dizer. Peguei sua mão, a olhei nos olhos com ternura e tirei lentamente o anel de noivado do dedo dela. Paguei muito caro por aquele anel para que acabasse nas mãos de alguém como ela. Isso a atingiu em cheio. Ela começou a chorar, mas rapidamente passou a me xingar. Disse que eu era feio, que não tinha charme, que meu era pequeno e disse que tinha dormido com um cara que conheceu em um bar porque estava com vontade. Realmente não sei se acredito nessa parte ou não, mas honestamente não importa neste momento. Ela disse que meu dinheiro era a única coisa boa em mim e que desejava ter me ordenhado mais. Ela basicamente usou todos os insultos que podia pensar e em certo momento comecei a rir. Foi quando ela começou a jogar coisas em mim. Por mais que eu quisesse me manter estoico e indiferente, ela começou a arremessar objetos perigosos. Então me retirei para o quarto e me tranquei. Acho que foi cerca de 2 horas depois que as coisas se acalmaram e finalmente saí. Ela tinha ido embora, mas destruído a casa inteira. Fiquei furioso e naquele momento tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Tirei fotos de tudo que pude e recuperei algumas imagens de uma das câmeras internas que eu tinha. Depois disso saí de casa para dormir em um hotel porque honestamente, era um caos absoluto e eu nem sabia por onde começar com a destruição. Foi aí que decidi começar a me divertir. Fui à página dela no Facebook e no Instagram e procurei o post em cada plataforma onde ela anunciava o noivado. Então escrevi uma mensagem. Lamento informar que o casamento foi cancelado e não estou mais noivo de Brianna. Ela admitiu estar comigo apenas pelo meu dinheiro e quando a confrontei sobre isso ela perdeu a cabeça e destruiu minha casa. Se tiverem alguma dúvida perguntem a ela. Publiquei isso como resposta a cada comentário. Ela odeia parecer mal na frente dos outros, então essa parte me deixou muito satisfeito. Em seguida fiz minha própria postagem mostrando a destruição que ela causou, bem como alguns vídeos curtos dela destruindo a casa enquanto tinha seu ataque de raiva. Marquei sua família, amigos e até o hospital onde ela trabalha. Este último foi por diversão e será legal ter uma pequena fofoca sobre ela entre seus colegas. Seus pais tentaram me ligar várias vezes, mas não me preocupei em atender. Honestamente, é uma pena ter que cortar laços com eles porque eram pessoas adoráveis, mas é o que é. Ela me ligou dezenas de vezes depois que fiz tudo isso e na única vez que atendi foi uma mistura de choro e ameaças de vir acabar comigo por arruinar sua vida. Realmente não acho que nada do que fiz foi permanente, então ela estava sendo dramática. Ela gritou sobre como eu a humilhei com os vídeos curtos que postei que as pessoas agora a chamam de Brianna de Tarto pelas costas por causa da sua agressividade no vídeo. Achei essa parte hilária. Ela continuou chorando sobre como todos a olhavam de forma diferente agora. Não vou mentir, fiquei um pouco preocupado que ela fizesse alguma loucura porque o ataque de raiva que ela teve em casa não era típico da Brianna que eu conhecia. No fim nada aconteceu. Pelo menos ainda não. Liguei para a organizadora do evento e pedi para cancelar tudo relacionado ao casamento. Admito que essa parte foi dolorosa, mas eu precisava fazer. Uma vez que isso foi feito eu sabia que o relacionamento também tinha acabado. A melhor parte para mim é que estou a levando ao tribunal para me compensar por destruir minha propriedade. Pedi que ela pagasse amigavelmente, mas ela só me xingou. Então não me importo em causar um pouco mais de estresse para ela só por diversão. Ela terá que pagar por um advogado, perder dias de trabalho e espero no final ter que me compensar por tudo que destruiu. E acredite, foi muita coisa. Por enquanto isso ainda está pendente, mas tenho uma gravação dela agindo como um touro em uma loja de porcelanas e conversei com meu advogado, então não há nada com que se preocupar, ela não vai escapar dessa. Ainda há um pouco de mágoa no meu coração considerando que algo em que eu realmente tinha esperanças não vai funcionar, mas fico feliz por ter descoberto como ela me via mais cedo do que tarde. Prefiro a dor agora em vez de muito mais dor depois. De qualquer forma, um grande obrigado a todos vocês por me ajudarem, especialmente com meu post anterior. Lerei todos os seus comentários aqui, então me digam o que acham de como me vinguei dela. Atualização 2. Para quem estiver lendo este post agora, recebi $9.870 por todos os danos que ela causou no meu apartamento, incluindo taxas de hotel porque não pude dormir lá e taxas de limpeza profissional porque o lugar estava uma bagunça. O sorriso no meu rosto era enorme porque no final eu tirei dinheiro dela após a separação.